Minha fonte de inspiração, eu descobri que tem que sair de dentro de mim dia após dia. Eu tenho uma fonte de inspiração básica que é meu slogan do meu site, que é supere os seus limites e atinja os seus objetivos. Quando você supera o teu limite matemático, você passa por um monte de coisa até chegar no teu objetivo. Não importa, às vezes é dinheiro, profissionalmente, não importa. Eu considero o bodybuilder para mim profissional. Eu lido com isso como profissional. Mas eu acho que a inspiração tem que vir a cada dia de alguma coisa que você se baseie no seu dia, naquele dia. Porque hoje eu assisto uma fita do Kai Greene e fico vendo ele falar, quando ele falou a frase, durante o Arnold Classic, quando ele ganhou, eu encorajo as pessoas a perseguirem o teu sonho, e quando vocês realizarem o seu sonho dando tudo de si, você pode ter certeza absoluta que você vai estar sentindo o que eu estou sentindo agora. E ele estava sendo homenageado, ele estava ganhando o troféu, um dos troféus mais pesados do bodybuilder mundial, que é o Arnold Classic. Ele estava recebendo do Arnold Schwarzenegger. Eu não consigo imaginar isso. Para quem sente isso, entende que cada dia você tem que buscar inspiração em algum atleta. Se vocês seguirem alguma inspiração minha, eu ficaria lisonjeadíssimo, né? No caso dos telespectadores. A ideia básica é que você tem que buscar todos os dias dentro de você. Não dependa de ninguém. Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, segundos e quartos. Você é o primeiro e único responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. Essa talvez seja uma lição para mim, hoje em dia, depois de velho. Eu quero muita coisa. Aí eu deixo de ser o gatinho, que eu tô cansado de ser o coitadinho de muitas histórias. E agora é sangue nos olhos. Eu quero recuperar tudo que eu perdi ano passado. E eu tenho certeza que eu vou recuperar. Eu vou buscar, nem que for a última coisa que eu faça na minha vida. Eu tenho que me realizar no meu esporte, porque o meu esporte é a minha vida. A musculação regiu a minha vida desde os 15 anos de idade. Eu tô com 42. E vai reger a minha vida até a última hora que meu olhinho fica aberto. Eu quero dar a última puxada, a última posada, aí eu posso cair morto, sossegado, porque eu vou estar realizado. Eu vou realizar, eu vou conseguir, eu sei que eu vou. Eu vou representar muito ainda uma legião de fãs que estão espalhados por lugares que eu nem imagino. E o carinho deles ajuda também. É a minha motivação, eu tinha esquecido de falar isso. Acho que isso é minha fonte de inspiração também. Além de eu querer buscar alguma coisa para mim, que não dependa de ninguém, eu agradeço de coração para todos vocês. São mais pura verdade, eu falo do fundo do coração. Qualquer recado, qualquer mensagem que vocês falam me motiva para vir para dentro das minhas amigas, as anilhas e os ferros, e mostrar para mim mesmo que eu posso e vou conseguir tudo que eu almejo.
She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it.